Meu nome é Megan Carter, tenho 28 anos. Naquela tarde, meus pais apareceram na minha vila de quase US$ 1 milhão decididos a assumir o controle da propriedade. Eu estava a poucos metros da entrada, acompanhando tudo pelas câmeras de segurança. Minha mãe segurava uma pasta junto ao peito, meu pai apontava para a fechadura e meu irmão Ethan conversava com um chaveiro com a confiança de quem acreditava ser o dono daquele lugar. O que eles não sabiam era que eu já tinha visto o documento dentro daquela pasta. Era um suposto contrato de aluguel com meu nome no topo e uma assinatura no final que, de longe, poderia passar pela minha. Mas havia um detalhe, não era minha assinatura. Eles haviam contado ao chaveiro que eram inquilinos legítimos e que tinham sido impedidos de entrar enquanto eu estava fora. Só que estavam enganados em 2 pontos. Eu não estava longe dali, e aquele contrato era falso. O chaveiro começou a trabalhar na fechadura enquanto minha mãe mantinha um sorriso tranquilo para a câmera instalada sobre a varanda. Ela não imaginava que toda aquela movimentação estava sendo gravada e armazenada naquele mesmo instante. E havia algo ainda mais importante que ela desconhecia: 2 policiais estavam dentro do meu hall de entrada. Eu já havia mostrado a eles as mensagens, o documento falsificado e a notificação por escrito que minha família simplesmente decidiu ignorar. Então ouvi o clique da fechadura. A maçaneta se moveu e a porta abriu apenas alguns centímetros antes que a trava interna impedisse a entrada. Minha mãe me viu primeiro. Em seguida, percebeu os uniformes atrás de mim. O sorriso desapareceu imediatamente. Ethan congelou, ainda segurando o contrato falso, enquanto meu pai murmurou algumas palavras que deixaram claro que o plano deles era muito mais sério do que simplesmente conseguir entrar na minha casa. Antes de contar exatamente o que meu pai disse e o que aconteceu depois que aquela porta se abriu, quero saber uma coisa: que horas são aí onde você está assistindo? De onde você acompanha esta história? E como está o clima por aí hoje? Será que combina com o seu humor? É curioso pensar até onde uma história pode chegar. Mas o detalhe que mais me perturbou foi o sorriso da minha mãe. Enquanto observava tudo pelo monitor de segurança, vi aquele mesmo sorriso que ela usava quando estava satisfeita com alguma coisa. Por um instante, o presente desapareceu e uma lembrança de mais de 20 anos atrás tomou conta da minha cabeça. Eu tinha 7 anos e estava sentada no tapete na manhã de Natal. Ethan, meu irmão mais velho, acabava de abrir o videogame que havia pedido durante o ano inteiro. Minha mãe olhava para ele com orgulho e entusiasmo, exatamente como estava olhando para minha casa naquela tarde. Era como se a felicidade dela aumentasse sempre que algo valioso acontecia na vida dele. Minha irmã Natalie já havia aberto uma enorme casa de bonecas. Quando chegou a minha vez, encontrei apenas uma caixa com giz de cera barato e um livro de colorir. Fiquei olhando para os presentes espalhados pela sala, convencida de que deveria existir algum outro pacote escondido em algum lugar. Talvez aquele não fosse realmente o meu presente. Depois de alguns minutos, criei coragem e perguntei à minha mãe: tem outro presente com o meu nome? Ela mal se deu ao trabalho de olhar para mim. Você deveria agradecer pelo que tem, Megan. Naquela época, eu achava que a dor vinha do presente simples. Hoje sei que não era isso. O que realmente me marcou foi perceber, ainda tão pequena, que uma sala podia estar cheia de carinho e atenção, mas nada daquela atenção parecia chegar até mim. Um ruído no monitor me trouxe de volta ao presente. Ethan riu de alguma coisa que meu pai disse, e aquele som se misturou na minha cabeça com a lembrança daquela manhã de Natal. Então outra memória surgiu. Eu tinha 17 anos e estava no auditório da escola para receber o maior reconhecimento acadêmico da minha turma. Quase todos os alunos tinham familiares na plateia. Eu havia reservado 2 cadeiras para os meus pais. As 2 continuaram vazias durante toda a cerimônia. Minha professora percebeu e perguntou se eles estavam atrasados. Eu apenas sorri e menti. Eles estão procurando um lugar para estacionar. Minha mãe tinha escolhido ir ao torneio esportivo do Ethan. Meu pai disse que aquelas premiações eram apenas coisas da escola e prometeu que comemoraríamos em outro momento. Isso nunca aconteceu. Naquela noite, guardei o certificado em uma gaveta e parei de contar a eles quando algo importante acontecia na minha vida. Quando entrei na faculdade, já nem mandava mais lembretes. Quando consegui uma bolsa de estudos, minha mãe respondeu apenas com um emoji de joinha, 3 dias depois. Quando me formei com honras, nenhum deles apareceu.
Anos mais tarde, dentro da minha própria vila, eu não pensava que todo aquele sucesso finalmente tivesse provado o meu valor. Eu já havia entendido que dinheiro não transforma negligência em amor. Ele apenas faz certas pessoas demonstrarem um interesse repentino e fingirem que sempre acreditaram em você. Meu celular vibrou ao meu lado. Era outra mensagem de Natalie. Ela havia sido a única pessoa da família a me alertar sobre o que estava acontecendo. 2 dias antes, ela tinha escrito: Mega, eles estão planejando alguma coisa. Eu e Natalie nunca fomos muito próximas, mas ela havia escutado nossos pais e Ethan conversando sobre a minha casa. Segundo ela, minha mãe tinha dito: depois que deixarmos claro que temos o direito de ficar lá, Megan vai ser obrigada a negociar. Ethan respondeu: o contrato só precisa nos colocar para dentro. Foi justamente por causa daquela frase que os policiais estavam dentro do meu hall. Meu advogado especializado em imóveis havia me orientado a guardar todas as provas e não confrontar minha família sozinha. Mais tarde, Natalie confirmou que eles tinham discutido a possibilidade de entrar primeiro e, depois, me pressionar para resolver uma disputa que acreditavam que eu preferiria pagar para encerrar. Do lado de fora, minha mãe tocou na pasta que continha o contrato falso e voltou a sorrir. Dessa vez, aquela expressão não me machucou. Ela me serviu de alerta. Eles sempre foram capazes de me enxergar. Apenas era conveniente fingir que eu não existia. Agora, prestar atenção em mim havia se tornado conveniente para eles. Se seus próprios pais já escolheram ficar em silêncio quando você estava passando por dificuldades, seria possível confiar no interesse repentino deles depois que seu sucesso passou a oferecer alguma vantagem? Eu não havia construído minha vida para me vingar deles. Durante anos, quase não permiti que minha família ocupasse meus pensamentos. Escolhi estudar ciência da computação porque gostava de problemas que obedeciam a regras. Um código podia apresentar uma falha, mas nunca fingia que ela não existia. Conquistei bolsas de estudo, trabalhei durante a faculdade, fiz estágios e entrei para uma empresa de tecnologia. Com o tempo, passei a me destacar na área de infraestrutura e segurança de sistemas. Aos 28 anos, eu havia economizado de forma disciplinada, investido com cuidado e recebido participação financeira em 2 projetos importantes. A vila não tinha aparecido na minha vida por sorte. Ela era resultado de milhares de decisões discretas, daquelas que ninguém aplaude. O imóvel custava pouco mais de $1 milhão. Eu quase não publiquei as fotos da casa. Durante 3 dias, aquela imagem ficou salva nos rascunhos do meu celular. Então percebi uma coisa: eu ainda estava permitindo que pessoas que ignoraram a minha vida decidissem até mesmo como eu deveria comemorar minhas conquistas. Por isso, publiquei uma única foto segurando as chaves da casa. Na legenda, escrevi: construí devagar. Conquistei com orgulho. Finalmente, um lar meu. 7 minutos depois, minha mãe curtiu a publicação. Eu não recebia uma mensagem pessoal dela havia 11 meses. 23 minutos depois, ela comentou: muito orgulho da nossa menina. 1 hora mais tarde, meu pai mandou uma mensagem: lugar lindo. É em Tahoe. Naquela mesma noite, Ethan escreveu: isso aí deve valer uma fortuna. Você vai morar sozinha? Desativei as notificações. Na manhã seguinte, ativei tudo novamente. As perguntas deles estavam me incomodando, mas eu queria guardar cada mensagem como registro. Durante a semana seguinte, o comportamento deles mudou ainda mais. Minha mãe começou a enviar fotos da minha infância e falar sobre como deveríamos reconstruir nossa relação como família. Meu pai perguntava sobre quartos disponíveis, impostos, estacionamento e se a propriedade estava registrada no meu nome ou por meio de uma empresa. Ethan queria saber quanto imóveis semelhantes poderiam render em aluguéis de temporada. Ele havia conseguido recentemente um cargo inicial em uma empresa de administração imobiliária e conhecia termos suficientes para parecer convincente. Então minha mãe deixou um áudio. Megan, decidimos que deveríamos passar algumas semanas aí. Você tem espaço de sobra. Respondi apenas com uma frase. Não apareçam na minha propriedade sem serem convidados. A resposta dela chegou quase imediatamente. Não seja dramática. Meu pai escreveu: você não pode manter sua própria família do lado de fora para sempre. Mas foi uma mensagem de Ethan que mudou completamente a situação. Quando alguém está ocupando legalmente uma propriedade,
você não pode simplesmente expulsar essas pessoas. Tirei capturas de tela de tudo e liguei para a advogada que havia cuidado da compra da minha casa. Ela preparou uma notificação formal deixando claro que nenhum membro da minha família tinha autorização para entrar, morar, alugar, administrar ou reivindicar qualquer direito sobre a vila. Enviei o documento por e-mail e também por correspondência registrada. Minha mãe respondeu apenas com um emoji de risada. Ethan escreveu: já chamou advogado? Isso diz muita coisa. 24 horas depois, a câmera da entrada registrou Ethan fotografando a porta, a placa com o endereço, a fechadura e o portão lateral. Ele não bateu. Apenas tirou as fotos e foi embora. Naquela noite, Natalie me ligou. Eu ouvi eles falando sobre um contrato de aluguel. Que contrato? Um que eles dizem que você assinou. Meu estômago se apertou. Eu nunca assinei nada. Eu sei. Ethan disse que eles só precisam de alguma coisa com aparência oficial, tempo suficiente para conseguir acesso. Minha mãe acredita que, depois que estiverem lá dentro, você vai acabar cedendo. Minha advogada pediu que Natalie registrasse por escrito, com o máximo de detalhes possível, tudo o que havia ouvido. Enquanto isso, aumentei o armazenamento na nuvem de todas as câmeras, instalei uma trava de segurança adicional pelo lado de dentro da porta e entrei em contato com a polícia local pela linha de atendimento não emergencial. Então, na manhã em que tudo aconteceu, recebi uma ligação da empresa de chaveiros. Estamos ligando para confirmar um atendimento para restabelecer o acesso dos inquilinos. Eu não agendei atendimento nenhum. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por alguns segundos. Recebemos um contrato de aluguel. Minha advogada conseguiu uma cópia poucos minutos depois. Eram 3 páginas contendo meu endereço, meu nome completo, meus pais identificados como supostos inquilinos e um contrato de 3 anos. Na parte inferior havia uma versão digitalizada da minha assinatura, retirada de um antigo documento de auxílio financeiro da universidade que minha mãe havia guardado. Liguei novamente para a polícia. 2 agentes chegaram, analisaram minha escritura, meus documentos de identificação, a notificação enviada pela advogada, o contrato e todas as mensagens. Eles concordaram em permanecer no local enquanto eu deixava claro que não autorizaria a entrada e enquanto o chaveiro verificava quem havia contratado o serviço. Também comecei a fazer um backup privado e contínuo de todas as câmeras. Às 14h41, minha família chegou. Minha mãe carregava a pasta com o contrato. Meu pai trazia uma pequena mala de viagem. Ethan segurava uma bolsa com um notebook. Às 14h46, o chaveiro estacionou. Às 14h48, minha mãe entregou o documento a ele. E às 14h50, parei de me perguntar se eles realmente queriam reconstruir nossa relação. A resposta já estava diante dos meus olhos. Se você soubesse que as pessoas que um dia ignoraram suas conquistas poderiam interpretar seu sucesso como um convite para entrar na sua vida, você ainda compartilharia publicamente cada vitória? O chaveiro nunca conseguiu abrir completamente a porta. Ele conseguiu girar a fechadura principal porque minha família havia apresentado documentos alegando que eram inquilinos e que tinham sido impedidos de entrar injustamente. Porém, assim que a porta se moveu para dentro, a trava adicional segurou tudo depois de apenas alguns centímetros. Minha mãe se inclinou na direção da abertura. Megan. Foi quando apareci diante deles. Atrás de mim estavam os 2 policiais uniformizados. A expressão de Ethan mudou em questão de segundos. Primeiro veio a confiança. Depois, a surpresa. E finalmente, o medo. Meu pai olhou para os policiais, depois para o contrato falso que Ethan segurava. Foi então que ele baixou a voz e disse: Você disse que ela não estaria aqui. O microfone instalado acima da varanda registrou cada palavra. Ethan virou-se para ele imediatamente. Pai, agora já era. Um dos policiais deu um passo à frente. Senhora, a senhora quer permitir que essas pessoas entrem na sua residência? Não. Eles não têm autorização para entrar. Foram avisados formalmente por escrito. O policial então ordenou que o chaveiro parasse. Ele imediatamente recuou. Disseram que eram inquilinos, explicou. Eles me mostraram um contrato. Somos inquilinos, minha mãe interrompeu.
Isso é apenas um mal-entendido familiar. Mantive a trava fechada. Aquela pequena abertura de poucos centímetros se tornou a fronteira mais segura que eu já havia colocado entre mim e minha família. Minha mãe levantou a pasta. Megan, pare de fazer esse teatro. Você assinou um acordo. Então diga ao policial quando foi que eu assinei. Minha mãe piscou, surpresa. O quê? O contrato. Quando eu assinei? Ethan respondeu rapidamente. 12 de junho. E onde? Silêncio. Onde, exatamente, eu teria assinado um contrato de 3 anos dando a vocês o direito de ocupar a minha casa? Foi tudo feito eletronicamente, respondeu ele. Por qual serviço? Mais silêncio. Meu pai deu um passo à frente. Isso é ridículo. Nós viemos conversar. Olhei para a mala que ele carregava. Você trouxe uma mala para uma conversa? Minha mãe então mudou de estratégia. Megan, querida, você está deixando todo mundo constrangido. Abra a porta e podemos resolver isso em particular. Quando eu era criança, aquela frase sempre funcionava. Se eu reclamava, diziam que eu estava estragando o jantar. Se perguntava por que Ethan recebia mais, eu era chamada de invejosa. Se queria atenção, diziam que eu estava exigindo demais. Mas o constrangimento perde a força quando você percebe quem realmente criou aquela situação. Não. Vamos conversar daqui mesmo. Ethan olhou para a câmera. Você está gravando a gente? As câmeras de segurança estão visíveis. Desligue. Não. Ele soltou uma risada curta. Claro. Você quer transformar isso em conteúdo. Eu quero guardar provas. O sorriso dele desapareceu. Um dos policiais pediu que Ethan entregasse o contrato. Ele hesitou, mas minha mãe ordenou que passasse o documento. O policial perguntou quem havia preparado aquilo. Minha mãe respondeu que havia sido feito por alguém que cuidava dessas coisas. Ethan disse que tudo tinha sido resolvido pela internet. Meu pai continuou calado. 3 pessoas. 2 versões diferentes. Um único contrato falso. O policial perguntou sobre o pagamento do aluguel. Minha mãe afirmou que eles haviam pago um depósito. Ethan disse que o primeiro mês teria sido adiado. Meu pai finalmente olhou para os dois. Afinal, qual das 2 versões é verdadeira? Eu não resisti. Pois é. Qual delas? O rosto da minha mãe endureceu. Por que você está fazendo isso conosco? Aquela pergunta respondeu muita coisa. Ela não perguntou porque eu acreditava que o contrato era falso. Em vez disso, sua primeira reação foi transformar a minha desconfiança no verdadeiro problema. Ethan levantou o celular. Percebi que a câmera estava apontada para dentro da abertura da porta. Você está filmando o interior da minha casa? Ele abaixou o aparelho. Estou registrando a maneira como você está tratando a gente. Ótimo. Continue gravando. O policial pediu que ele se afastasse da entrada. Minha mãe colocou os dedos na lateral da porta. Nós criamos você. Não haja como se tudo que você tem tivesse surgido do nada. Então é isso, respondi. Essa é a cobrança. Ninguém disse que você nos deve alguma coisa. Então por que trouxeram um contrato? Ethan interrompeu. Porque você não estava sendo razoável. Vocês falsificaram um contrato porque eu disse não. Ninguém falsificou nada. Então minha advogada pode analisar o documento. O chaveiro, que até aquele momento estava mexendo no celular, levantou a cabeça. Senhor policial, acho que o senhor deveria ver as mensagens referentes ao agendamento. Ethan virou-se bruscamente. Essas são comunicações privadas entre uma empresa e um cliente. O chaveiro encarou Ethan. Você nos disse que a proprietária estava fora do país por 6 semanas. Meu pai olhou para Ethan. O chaveiro continuou. Também disse que seus pais já estavam morando aqui e que as chaves deles tinham sido desativadas remotamente durante uma discussão familiar. Naquele instante, percebi que eles não tinham apenas criado um contrato falso. Eles haviam inventado toda uma versão alternativa da minha vida para fazer aquela mentira parecer verdadeira.
Na história que apresentaram ao chaveiro, eu estava viajando para outro país. Eles eram moradores legítimos. E eu era a proprietária irracional que havia decidido expulsá-los sem motivo. Minha mãe tentou justificar. Ethan só queria que eles levassem o atendimento a sério. Mentindo? Ele estava explicando a situação. Uma situação que nunca existiu. Minha mãe se aproximou novamente da pequena abertura. Abra essa porta, Megan. Nós não somos criminosos. Olhei para o contrato, para as mensagens trocadas com o chaveiro, para as malas que eles haviam trazido e, por fim, para a câmera instalada acima da entrada. Então por que vocês precisaram inventar uma versão falsa de mim para conseguir entrar? Ninguém respondeu. Foi naquele momento que entendi uma coisa: eu não precisava gritar nem criar uma cena para me vingar. Bastava parar de protegê-los das consequências das próprias escolhas. Se alguém dissesse que queria se reconciliar com você, mas aparecesse na sua porta com um chaveiro e um contrato que você nunca assinou, em que você confiaria mais, nas palavras ou nas provas que essa pessoa trouxe consigo? Os policiais pediram que minha família se afastasse da entrada enquanto registravam tudo o que havia acontecido. Mantive a trava de segurança acionada. Minha mãe tentou assumir todos os papéis que conhecia. Primeiro, a mãe ferida. Eu não acredito que meu próprio filho esteja fazendo isso comigo. Depois, veio a preocupação. Nós estávamos preocupados com você morando sozinha em uma casa tão grande. Em seguida, tentou parecer prática. Essa propriedade é grande demais para uma única pessoa. Grande demais segundo quem? Meu pai apontou para a vila. Você tem 5 quartos, 4 banheiros e um escritório. Enfim, espaço muito maior do que você precisa. Ethan começou a observar a propriedade. Seus olhos percorreram a entrada, a varanda e o acesso lateral. Ele não estava admirando a minha casa. Estava calculando o potencial dela. Você sabe quanto imóveis assim costumam render em aluguel por temporada? Olhei diretamente para ele. Obrigada. Ele pareceu confuso. Obrigada pelo quê? Por finalmente abandonar o discurso sobre família. Minha mãe se irritou. Ethan, pare de falar. O policial que segurava o contrato voltou a perguntar sobre o aluguel. Ethan disse que o primeiro mês havia sido dispensado. Minha mãe o corrigiu imediatamente. Não foi dispensado. Foi considerado como crédito. Crédito por quê? Perguntei. Ela respondeu sem sequer pensar. Por tudo que fizemos por você ao longo dos anos. Até meu pai virou o rosto para ela. Naquele instante, ficou claro que o contrato falso nunca tinha sido realmente sobre morar na minha casa. Eles acreditavam que, depois de conseguirem entrar, poderiam criar confusão suficiente, jurídica e familiar, para me pressionar a pagar alguma coisa apenas para que fossem embora. E o que exatamente vocês planejavam fazer depois que entrassem? Conversar, meu pai respondeu. Só isso? É claro. Olhei para as malas. Vocês moram a horas daqui. Trouxeram bagagem e contrataram um chaveiro em vez de simplesmente reservar um hotel. Minha mãe cruzou os braços. Família não precisa de convite formal. Então por que a família precisou de um contrato formal? Ela apertou a mandíbula. O policial voltou-se para Ethan. Você criou esse documento? Não. Então quem criou? Foi gerado a partir de informações que nós tínhamos. Por quem? Um modelo encontrado na internet. E quem colocou a assinatura da Sra. Carter? Silêncio. Minha mãe finalmente respondeu. A assinatura já estava disponível. Senti meu peito apertar. Disponível onde? Ethan respondeu. Em documentos antigos da família. Eu sabia exatamente quais documentos eram. Minha mãe havia guardado cópias de formulários dos meus anos na universidade. Uma assinatura que estava ligada à minha vida acadêmica tinha sido retirada de um documento antigo e colocada em um contrato criado para tentar obter controle sobre a minha própria casa. Então vocês pegaram minha assinatura de um documento antigo? Ninguém disse que pegou. Você acabou de dizer que ela veio de documentos da família. Ela estava disponível. Essas palavras não estão ajudando vocês.
Minha mãe bateu a pasta contra a própria perna. Chega! Você está agindo como se tivéssemos vindo aqui para roubar o imóvel. Então como você chamaria criar um contrato falso, afirmar que moram aqui, contratar alguém para abrir a minha fechadura e aparecer com malas? Ela me encarou. Uma tentativa desesperada de chegar até alguém que decidiu excluir a própria família. Mais uma vez, tudo acabava sendo colocado sobre os meus ombros. Cada escolha que eles haviam feito, cada mentira e cada passo daquele plano eram apresentados como se tivessem sido provocados por mim. Como se eu fosse responsável até pelas decisões que eles próprios haviam tomado. Você tinha meu número. Tinha meu e-mail. Tinha o endereço da minha advogada. Mesmo assim, escolheu contratar um chaveiro porque se recusou a agir de forma razoável. Ser razoável significa nos dar acesso, minha mãe respondeu. Significa não esquecer de onde você veio. Ethan entrou na conversa. Pai e mãe ajudaram a criar as condições que permitiram que você chegasse onde chegou. Que condições? Perguntei. Eu tinha um teto. Nós também demos comida. Vocês deram comida. E escola. Escola pública. A expressão de Ethan mudou na mesma hora. Você diminui tudo o que eles fizeram por você e, ao mesmo tempo, age como se cada coisa tivesse um valor enorme, porque quer ficar com tudo sozinha. Minha mãe avançou imediatamente. Não responda. Aquilo, por si só, já era uma resposta. Olhei para meu pai. Que porcentagem? Não existe porcentagem nenhuma. Então por que ela acabou de mandar Ethan não responder? Meu celular vibrou. Era Nathalie. Ela havia me enviado uma captura de tela de um grupo familiar do qual eu nunca tinha feito parte. Ethan havia escrito: assim que entrarmos, ela não poderá simplesmente nos colocar para fora. A situação vira uma disputa civil. Minha mãe perguntou: e quanto tempo isso nos daria? Ethan respondeu: tempo suficiente para negociar. Meu pai escreveu: eu só quero dinheiro suficiente para quitar a hipoteca e talvez ajudar Ethan a começar alguma coisa. Minha mãe respondeu: Megan nos deve muito mais do que isso depois de tudo que sacrificamos. Fiquei olhando para aquelas mensagens através da tela. Ali estava o verdadeiro motivo. Tudo tinha sido planejado antes mesmo de chegarem à minha porta. Meus pais estavam enfrentando problemas financeiros. Ethan queria dinheiro para começar um negócio. E minha casa havia se transformado na ferramenta de negociação deles. Nathalie enviou outra mensagem. Eu disse a eles que não vou sustentar essa versão da história. Levantei os olhos e encarei minha família. Eu sei sobre o grupo. Ethan olhou imediatamente para minha mãe. Meu pai fechou os olhos. A primeira reação dela foi: Nathalie não tinha o direito de fazer isso. Curioso você se preocupar com privacidade agora. Conversas privadas são privadas. Minha casa também é. Foi aí que o autocontrole dela começou a desaparecer. Você acha que é melhor do que nós só porque comprou essa casa? Não. Eu acho que vocês decidiram que eu me tornei útil no momento em que descobriram que eu tinha dinheiro e uma casa valiosa. Nós sacrificamos anos por você. E, de alguma forma, a conta só apareceu depois que vocês descobriram quanto eu paguei pelo imóvel. Você é uma egoísta. Ela parou no meio da frase, lembrando-se das câmeras. Percebi imediatamente o que tinha acontecido. A raiva dela não havia sido interrompida pelo arrependimento. Tinha sido interrompida pela lembrança de que havia provas registrando cada palavra. Então me diga a verdade, falei. Se esta fosse uma casa pequena e eu ainda tivesse um salário comum, vocês estariam aqui fora com malas? Meu pai baixou os olhos. Ethan ficou encarando o próprio celular. Minha mãe murmurou: isso não é justo. É a pergunta mais justa que já fiz. Se seus parentes olhassem para sua casa e enxergassem primeiro uma fonte de renda, em vez da pessoa que trabalhou para conquistá-la, você realmente chamaria aquela aproximação de amor? A situação desmoronou de vez quando o chaveiro abriu o histórico do atendimento. Até aquele momento, minha família ainda parecia acreditar que poderia chamar tudo aquilo de um simples mal-entendido depois. Mas o pedido havia sido enviado pelo endereço de e-mail de Ethan. Anexados ao chamado estava um contrato falso,
fotografias da entrada da minha casa, informações públicas sobre a propriedade e uma mensagem afirmando que meus pais já moravam ali havia quase 2 meses. Havia ainda uma instrução para que o técnico não entrasse em contato comigo, porque eu supostamente estava sendo hostil e tentando expulsá-los ilegalmente enquanto estava fora do país. Meu pai olhou para Ethan. Você disse isso para eles? Ethan ficou vermelho. Eu precisava fazer o atendimento parecer legítimo. Minha mãe sussurrou, irritada. Pare de falar. Um dos policiais interveio. Quando você diz que precisava fazer parecer legítimo, está admitindo que sabia que os fatos reais não sustentariam o pedido. Não foi isso que eu quis dizer. Então explique. Ethan olhou para meus pais, esperando que alguém o ajudasse. Ninguém disse nada. Minha mãe tentou mudar novamente o rumo da conversa. Isso deveria ser uma intervenção familiar. Megan se isolou de todos nós. O policial respondeu com calma. Isso não justifica o que vocês fizeram. Nós só queríamos fazê-la sentar e conversar. Para isso, não é necessário contratar um chaveiro. Ela não abria a porta. Ela havia pedido que vocês não viessem? Minha mãe elevou a voz. Ela está com raiva por causa de coisas que aconteceram na infância, décadas atrás. Quase respondi, mas me contive. Aquela era uma das estratégias mais antigas dela, transformar qualquer discussão atual em uma conversa emocional sobre o passado, até que ninguém mais falasse sobre o que estava acontecendo naquele momento. Olhei para o policial. Eu não preciso que ninguém resolva minha infância. Quero apenas que a tentativa de entrada, o contrato falso, os registros do chaveiro e a notificação que eles receberam sejam devidamente documentados. Minha mãe me encarou. Ela parecia mais assustada com o procedimento do que com a minha raiva. Minha advogada acompanhava as câmeras por uma transmissão privada do escritório. Então uma mensagem apareceu no meu celular. Não discuta a propriedade. Não assine nem aceite nada. Preserve todas as gravações. Ethan acreditava que documentos e pressão familiar seriam suficientes para me deixar confusa. O contrário aconteceu. Documentos eram justamente onde eu me sentia mais segura. Meu pai apontou para uma das câmeras. Você planejou tudo isso. Eu me preparei para aquilo que vocês disseram que fariam. Você armou uma situação contra nós. Eu enviei uma notificação dizendo para vocês não virem. Vocês vieram mesmo assim. Eu não armei nada. Você colocou policiais aqui para nos humilhar. Eu queria testemunhas. Então minha mãe tomou a pior decisão daquele dia. Ela apontou para minha casa e disparou. Você tem ideia do que poderíamos fazer com esse imóvel? Ethan já fez as contas. Uma única temporada de aluguel poderia resolver todos os nossos problemas. O silêncio tomou conta da varanda. Meu pai sussurrou. Diane? Ela o ignorou. Você está sentada em cima de um patrimônio enorme enquanto sua própria família enfrenta problemas de verdade. Ali estava a verdade. Não era reconciliação. Era dinheiro. Olhei para Ethan. Você fez projeções de aluguel para minha casa? Usei informações públicas. Antes ou depois de vocês criarem o contrato? Ele ficou em silêncio. Minha mãe continuou falando, mas, naquele momento, eu já tinha entendido exatamente o que eles queriam. O financiamento da casa do seu pai teve uma mudança nas condições e as parcelas aumentaram. Ethan queria abrir o próprio negócio no setor imobiliário. Minha mãe tentou explicar. Não estamos pedindo que você simplesmente nos entregue $1 milhão. Não. Vocês estão tentando criar uma ocupação falsa em um imóvel de quase $1 milhão. Nós pretendíamos chegar a um acordo. Depois de entrarem na minha casa. Você não nos daria ouvidos. Eu ouvi vocês. Eu disse não. Vocês simplesmente decidiram que minha resposta não importava. De repente, meu pai se virou para Ethan. Você disse que, depois que estivéssemos lá dentro, ela seria obrigada a negociar. Ethan ficou imóvel. Minha mãe segurou o braço do meu pai. Richard, pare. Mas o desespero já tinha começado a desmontar a história que eles haviam contado. Você disse que isso não seria crime, meu pai continuou.
Disse que viraria uma disputa civil. Ethan reagiu imediatamente. Foi isso que me disseram. Quem te disse? Pessoas com quem trabalho. Quem exatamente? Perguntei. Isso não é da sua conta. O policial que segurava o contrato olhou para ele. Pode ser relevante, sim. Ethan fechou a boca. Minha mãe então se virou contra meu pai. Por que você está colocando toda a culpa nele? Todos nós concordamos. A expressão do meu pai mudou. Eu concordei em conversar com ela. Não fui eu que fiz esse documento. Você trouxe malas porque disse que talvez ficássemos aqui. Porque ele disse que precisávamos estabelecer que já estávamos ocupando o imóvel. 3 frases. Foi tudo o que precisaram dizer para revelar o plano diante de 2 policiais, um chaveiro e várias câmeras. Meu pai finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Megan, disse ele, agora em um tom muito mais baixo. Precisamos resolver isso como uma família. Vocês já escolheram como resolver. Estou pedindo para você não transformar isso em algo maior. Eu não estou transformando isso em nada. Ele abaixou ainda mais a voz. Não registre uma denúncia por causa de um mal-entendido. Minha mãe interrompeu. Ninguém vai registrar denúncia nenhuma. Um dos policiais a corrigiu imediatamente. Essa decisão não cabe à senhora. Eu não fiz nenhum discurso dramático. Apenas fui clara. Quero que o relatório seja concluído. Quero que o documento seja preservado. Quero que os registros do chaveiro sejam anexados. E quero que fique registrado que os 3 receberam uma notificação por escrito antes de virem até aqui. Minha mãe me encarou, completamente surpresa. Você realmente faria isso com seus próprios pais? Você continua descrevendo minha reação como se fosse a traição. Mas quem fez isso primeiro? Ela não respondeu. Vocês usaram minha assinatura sem autorização. Nós estávamos desesperados. Mentiram dizendo que moravam aqui. Porque você se recusou a nos ajudar. E tentaram abrir a minha porta porque eu impedi vocês de entrarem. Cada admissão vinha acompanhada de uma justificativa. O policial então ordenou que deixassem a propriedade. Meu pai pegou a mala imediatamente. Ethan, porém, permaneceu parado. E se nós nos recusarmos? O policial o encarou. O proprietário e as autoridades já informaram que vocês não têm autorização para permanecer aqui. Recomendo que saiam. Ethan lançou um olhar furioso para mim. Você acha que ganhou? Isso não é um jogo. Você sempre quis nos castigar. Não. Durante anos, tudo o que eu quis foi que vocês me enxergassem. Esse foi o meu erro. Você vai se arrepender quando todo mundo souber o que fez. Apontei para a câmera acima da varanda. Então faça questão de que ouçam tudo. As câmeras não transmitiam aquela situação publicamente. Mas todas as imagens estavam sendo armazenadas, com data e horário, e poderiam ser acessadas pela minha advogada. Eles poderiam tentar mentir depois. Só não conseguiriam contar uma versão que não entrasse em contradição com as provas. Minha mãe permaneceu perto da varanda. Megan, disse ela em voz baixa. Independentemente do que aconteceu hoje, você não precisa acabar com a carreira do seu irmão. Ethan gritou. Mãe, já era. Naquele momento, entendi mais uma camada do desespero dele. O emprego no setor imobiliário poderia ser seriamente afetado se a empresa descobrisse que ele havia usado conhecimentos profissionais e apresentado documentos falsos para tentar conseguir acesso não autorizado a uma propriedade. Eu não vou entrar em contato com a empresa dele, respondi. Ethan soltou o ar, aliviado. Mas eu também não vou mentir. Se alguém me perguntar o que aconteceu, vou contar a verdade. O alívio desapareceu do rosto dele. Você sabe o que isso pode causar, minha mãe disse. Então ele deveria ter pensado nisso antes de colocar a minha assinatura em um contrato falso. Meu pai puxou minha mãe em direção ao carro. Ethan caminhou alguns passos pela entrada, mas parou no meio da garagem. Natalie mandou aquelas mensagens para você, não mandou? Fiquei em silêncio. Ele pegou o celular e ligou para ela. Poucos segundos depois, começou a gritar.
Ouvi a voz de Natalie pelo viva voz do celular dele. Eu não vou mentir por você. Ethan ficou em silêncio. A aliança entre os dois começou a desmoronar antes mesmo de eles deixarem minha garagem. Então o chaveiro entregou novamente o celular a um dos policiais. Tem mais uma coisa. A empresa exigia que, em atendimentos emergenciais de acesso a imóveis, o solicitante aceitasse uma declaração digital confirmando que era um ocupante autorizado e que todas as informações fornecidas eram verdadeiras. Ethan havia aceitado aquela declaração eletronicamente usando o próprio nome. Agora existia um registro digital ligando diretamente meu irmão à falsa alegação. Meu pai estava sentado no banco do passageiro, com a cabeça apoiada nas mãos. Minha mãe me observava de dentro do carro. Ethan permanecia sozinho na garagem, olhando para a própria declaração na tela do celular. O policial informou que entraria em contato novamente. Meu irmão passou anos agindo como se as consequências fossem sempre problema de outras pessoas. Naquele momento, porém, ele parecia pequeno diante da situação que havia criado. A parte que me trouxe alívio não foi vê-lo assustado. Foi perceber que eu não tinha criado aquele problema. Ele mesmo havia construído tudo. Uma mentira de cada vez. Se você estivesse nessa situação, deixaria o processo legal seguir até o fim mesmo envolvendo sua própria família, sabendo que interrompê-lo poderia permitir que eles apagassem as consequências de algo que fizeram de propósito? A polícia não deixou minha garagem levando minha família algemada. Consequências reais raramente acontecem de maneira tão rápida. Os policiais finalizaram o relatório, fizeram cópias do contrato, registraram imagens da fechadura danificada, documentaram a notificação que eu havia enviado e anotaram todas as informações fornecidas pelo chaveiro. Depois, minha família foi embora. Tranquei a porta. Não fiz discurso. Não comemorei. Não houve nenhuma cena de vitória. Naquela noite, substituí a fechadura danificada. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho como de costume. As consequências mais sérias apareceram nos meses seguintes. O primeiro erro de Ethan foi procurar a empresa do chaveiro e exigir que apagassem os registros do atendimento. Eles se recusaram e ainda acrescentaram o pedido dele ao arquivo do caso. O segundo foi me enviar um e-mail acusando-me de ter armado uma situação para prejudicá-lo, enquanto admitia que o contrato havia sido usado apenas como uma forma de me pressionar a negociar. Minha advogada mal acreditou que ele próprio tivesse colocado aquilo por escrito. Eu não respondi diretamente. A partir daquele momento, qualquer comunicação passaria pelos advogados. O contrato e a tentativa de entrada foram investigados. Houve entrevistas, solicitações de documentos, comparação de assinaturas e longos períodos em que parecia que nada estava acontecendo. Mas o processo continuava. Com o tempo, Ethan admitiu que havia montado o contrato usando um modelo encontrado na internet e informações públicas sobre a propriedade. Também confirmou que a imagem da minha assinatura havia sido retirada de documentos antigos que minha mãe guardava. Minha mãe alegou que acreditava que o documento serviria apenas para me pressionar a conversar. Meu pai insistiu que não sabia até onde Ethan pretendia levar o plano. Mas as capturas de tela enviadas por Natalie mostravam outra coisa. Meu pai sabia que eles pretendiam estabelecer uma presença física na propriedade antes de tentar negociar dinheiro comigo. Não havia uma versão dos acontecimentos capaz de retirar completamente a responsabilidade de cada um deles. E esse acabou sendo o problema deles. A empresa onde Ethan trabalhava tomou conhecimento do caso quando os investigadores entraram em contato para descobrir se algum sistema ou informação profissional havia sido utilizado naquela tentativa. Eu não liguei para a empresa. Não publiquei nada sobre ele na internet. Também nunca pedi que alguém o demitisse. A investigação chegou ao ambiente de trabalho dele por causa das próprias decisões que havia tomado. Ethan acabou sendo afastado e, posteriormente, perdeu o emprego por violar as políticas da empresa e utilizar recursos profissionais em uma disputa particular envolvendo uma propriedade. O negócio que Ethan planejava abrir desapareceu antes mesmo de começar. Além disso, ele gastou milhares de dólares com representação jurídica e passou a ter que explicar o ocorrido sempre que se candidatava a vagas semelhantes. Meus pais também perderam dinheiro, embora não da maneira que imaginavam. Em vez de usar minha vila para aliviar o problema da hipoteca e financiar os planos de Ethan, acabaram gastando com advogados e despesas relacionadas à disputa. No fim,
Assinaram um acordo formal reconhecendo que não tinham qualquer direito de propriedade, locação, ocupação, administração ou interesse financeiro sobre a minha casa. Também se comprometeram a não entrar no imóvel nem tentar conseguir acesso sem minha autorização por escrito. Eles reembolsaram a empresa do chaveiro e pagaram pelos danos causados à fechadura. Não foi uma quantia absurda. Nem precisava ser. A verdadeira perda deles foi o poder de pressão. Eles chegaram acreditando que poderiam transformar meu sucesso em um recurso disponível para toda a família. Foram embora com documentos legais deixando exatamente o contrário registrado. Mas a consequência que mais incomodou minha mãe aconteceu dentro da própria família. Nathalie se recusou a sustentar a versão deles. Quando parentes ligaram perguntando por que eu havia chamado a polícia contra meus próprios pais, ela mostrou as capturas de tela. Quando minha mãe implorou para que dissesse que o contrato havia sido apenas um mal-entendido, Nathalie se recusou. Quando Ethan a acusou de trair a família, ela respondeu: "Você me pediu para trair a Megan primeiro." Alguns meses depois, Nathalie apareceu sozinha na minha casa. Ficou parada diante da porta até eu abrir. Sem malas e sem expectativas. "Posso entrar?" perguntou. Aquela pergunta significou mais para mim do que qualquer pedido de desculpas que meus pais haviam feito. Deixei Nathalie entrar. Nós não nos tornamos irmãs perfeitas de repente. Havia história demais entre nós para isso. Mas ela fez algo que os outros nunca conseguiram entender, deixou que eu decidisse o ritmo da nossa aproximação. Meus pais continuaram tentando. Meu pai enviou uma carta falando sobre arrependimento. Minha mãe mandava mensagens dizendo que sentia falta da garotinha que eu costumava ser. Quase respondi a essa última. Mas percebi que ela não sentia falta daquela menina. Sentia falta do acesso a alguém que podia ser convencida a ficar em silêncio por culpa. 6 meses depois da tentativa de invasão, minha mãe ligou de um número que eu não conhecia. Atendi justamente porque não reconheci o telefone. As primeiras palavras dela foram: "Você está feliz agora?" Ethan havia perdido o emprego. A situação financeira dos meus pais estava pior. Os parentes já sabiam o que tinha acontecido. Nathalie havia parado de participar de reuniões familiares onde eles costumavam me atacar. Para minha mãe, todas aquelas consequências continuavam levando ao mesmo lugar, e eu. "Não", respondi. "Eu estou em paz." "Você destruiu esta família." "Não. Eu apenas parei de proteger uma versão da família que dependia de eu suportar tudo calada." "Cometemos um erro. Vocês planejaram isso durante dias." "Nós estávamos desesperados." "Isso explica o motivo." "Não cria um direito." Ela ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, perguntou: "Você nos odeia?" Olhei ao redor da sala. Era o mesmo espaço onde eles haviam tentado entrar. Lembrei de mim aos 7 anos, segurando aquele simples lápis de cor. Lembrei dos meus 17 anos, olhando para 2 cadeiras vazias no auditório. Aos 22, recebendo meu diploma sem procurar meus pais na plateia. E então pensei nos meus 28 anos, observando minha própria família chegar com um chaveiro porque uma propriedade de quase $1 milhão finalmente havia feito com que eles me enxergassem. "Não", respondi. "Eu não odeio vocês. Só não confundo mais parentesco com direito de acesso à minha vida." Minha mãe começou a chorar. Anos atrás, ouvir minha mãe chorando teria sido suficiente para destruir qualquer limite que eu tentasse estabelecer. Dessa vez, não. "O que seria necessário para você nos perdoar?" ela perguntou. "Eu não sei." "Então você vai nos punir para sempre?" "Perdão e acesso são coisas diferentes." Ela ficou em silêncio. Minha mãe não conseguia entender essa diferença. Para ela, perdoar significava abrir a porta novamente. Para mim, significava simplesmente deixar de carregar aquela raiva comigo. Talvez ela nunca conseguisse entender. Encerrei a ligação e bloqueei aquele número. Naquela noite, pela primeira vez em meses, abri novamente o arquivo das câmeras de segurança. Vi minha mãe sorrindo diante da porta. Ethan segurando o contrato falso. Meu pai com a mala na mão. A fechadura girando. A porta se abrindo apenas alguns centímetros. E então,
as expressões deles mudando completamente quando perceberam que eu estava ali, acompanhada pelos 2 policiais. Eu esperava sentir uma espécie de triunfo. Mas o que senti foi alívio. Durante grande parte da minha infância, acreditei que ser ignorada era a pior coisa que minha família poderia fazer comigo. Com o tempo, descobri que ser notada apenas quando alguém queria alguma coisa de você podia ser ainda pior. A verdadeira vitória não foi obrigá-los a finalmente me enxergar. Foi perceber que eu já não precisava da aprovação deles para me sentir vista. Apaguei o vídeo do meu celular, mas mantive a cópia protegida para fins legais. Depois caminhei até a porta da frente e a tranquei. Uma volta na fechadura. Um clique da trava de segurança. Aquela vila ainda valia cerca de $1 milhão, mas o que existia de mais valioso dentro dela não eram os móveis, a propriedade ou a vista. Era a liberdade de decidir quem teria acesso à minha vida. Ninguém entraria por aquela porta novamente sem que eu escolhesse abri-la. E se você tivesse passado anos sendo ignorado pela própria família, apenas para vê-los reaparecer quando seu sucesso passou a representar dinheiro e oportunidades, o que faria? Perdoaria e daria outra chance, ou deixaria que eles enfrentassem as consequências das escolhas que fizeram? Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Todos os acontecimentos apresentados neste vídeo são fictícios e foram criados exclusivamente para entretenimento e reflexão. Às vezes, precisamos entender que não somos obrigados a convencer outras pessoas de que nossa dor foi real, especialmente quando elas sabem exatamente o que fizeram. Se alguém continua negando aquilo que causou, talvez sua energia seja melhor investida em seguir em frente, reconstruir sua paz e cuidar de si mesmo, em vez de tentar explicar novamente algo que essa pessoa já sabe.